Olá, meu nome é Ivone Souza, sou recém-formada em jornalismo pelo Centro Universitário Internacional Uninter, no campus Tiradentes de Curitiba. E hoje estou aqui como aluna líder representando o trabalho Festival de Teatro de Curitiba, 28 anos de tradição e cultura popular no programa Brasil Repórter, na categoria Reportagem em Telejornalismo Avulso, produzida em 2019 para o programa Brasil Repórter. Bom, o Brasil Repórter ele é um projeto de extensão existente desde 2018 e foi criado com a intenção de fazer com que os alunos aplicassem na prática tudo o que é aprendido na teoria de sala de aula, já que tanto a elaboração de pauta, produção de roteiro, edição e apresentação é feita por um aluno. Então ele tem essa oportunidade de poder aprender mais sobre o telejornalismo. E como funciona na prática, né, participar do projeto. É feito um encontro semanalmente, no qual é realizado uma reunião de pauta e a produção dos conteúdos. E foi em uma dessas reuniões de pauta que nós tivemos a ideia de produzir essa reportagem sobre o Festival de Teatro. A ideia inicial era já utilizar os materiais produzidos por alunos e estudantes que estavam cobrindo o Festival de Teatro, já que essa ideia surgiu lá em abril de 2019, enquanto ainda estava acontecendo o evento. Então a ideia era produzir uma reportagem em vídeo falando do festival. Só que quando nós começamos a procurar mais materiais para compor a nossa reportagem, nós percebemos que não tinha nada muito aprofundado sobre o assunto, nada que contasse a história do festival e de como que ele surgiu lá em 1992. Então nós pensamos, se não tem nada, nós podemos produzir essa reportagem. Então, a partir do momento que nós já pensamos na pauta sobre o que iríamos, o que e como iríamos abordar, nós fomos para a rua, já cobri o festival também, só que com a intenção já dessa produção dessa reportagem mais longa e já produzindo um conteúdo pensando no formato dessa reportagem. Então nós fizemos várias entrevistas com atores, produtores, pessoas que vieram de outros estados para prestigiar o festival e fizemos também bastante imagens de apoio, tanto das peças como também das pessoas acompanhando o evento. Só que nós precisamos ainda de mais informações sobre o festival a partir do surgimento dele, né? E essas informações foi bem difícil de encontrar porque não tinha em lugar nenhum. Nós procuramos em alguns veículos de comunicação aqui da cidade e eles também não tinham para nos passar. Nós procuramos com a própria assessoria do festival e eles também não tinham. O que eles tinham era materiais mais recentes dos últimos anos, tanto que eles passaram pra gente. Então foi então que nós tivemos a ideia de procurar na Casa da Memória aqui de Curitiba. E foi lá que nós encontramos bastante material, a maioria deles que foi utilizado na nossa reportagem. A gente encontrou jornais, né, da época, com entrevistas com os fundadores, com o prefeito da cidade, com pessoas que vieram de fora para acompanhar o evento. Nós encontramos revistas e livros também contando um pouco da história de como surgiu o festival. E foi lá também que a gente descobriu que a Ópera de Arame foi um espaço projetado especialmente para receber o festival. Então, e na época ela foi construída em apenas 75 dias, já com o intuito de receber a peça Sonho de uma Noite de Verão, de Cacá Rossetti. Então ela foi toda elaborada para o festival. E pensando a partir disso, nós também pensamos em fazer algumas imagens no local.
Só que também foi bem complicado porque nós tivemos que passar por vários protocolos e foram meses para conseguir uma autorização para poder fazer imagens na Ópera de Arame. Para quem não é de Curitiba, a Ópera de Arame é um dos espaços turísticos que mais visitados aqui de Curitiba. Mas no final deu tudo certo e nós conseguimos fazer algumas imagens e as passagens também da reportagem. Só que nós precisaríamos ainda muito mais para deixar a nossa reportagem bem mais redondinha. Então nós conseguimos o contato de um dos fundadores do evento na época, que era o Leandro Knofels, que na época, lá em 1992, ele tinha apenas 18 anos. Ele e mais 3 amigos deles fundaram o festival. E nós conseguimos esse contato dele e tentamos uma entrevista. Só que, nesse momento, ele não estava aqui no Brasil. E a primeira entrevista agendada foi online. Só que ainda assim, uns dias antes ele desmarcou por conta de um imprevisto que ele teve. Só que nós não desistimos e continuamos insistindo até que ele voltou para o Brasil e nós conseguimos agendar uma entrevista pessoalmente com ele. Não só com ele, como uma indicação feita por ele da sócia dele, Fabiola, que é uma das curadoras do evento. Então, e foi bem bacana porque no dia dessa entrevista nós levamos alguns materiais escolhidos da Casa da Memória para mostrar para ele mesmo, e ele ficou super impressionado e falou que ele não tinha nada referente daquela época e até pediu pra gente se podia ficar com eles. E então foi bem bacana e nós percebemos o quão valioso foi essa nossa busca e essa nossa apuração. Então, e participar dessa reportagem foi muito gratificante, tanto para mim quanto para os meus colegas, porque além de poder aplicar na prática, né, tudo que a gente aprende em sala de aula, nós podemos homenagear o Festival de Teatro. E a nossa experiência foi muito além disso, porque nós podemos reviver momentos históricos e poder mostrar isso para as pessoas é muito gratificante. Estar aqui agora participando do Intercom 2020 nos engrandece ainda muito mais. Então, muito obrigada pela indicação. Um abraço a todos e até a próxima.